Bem, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Vamos dar mais uma, vamos ter mais uma edição do Pulsar Talks. Importante frisar, esse foi um produto que eu, minha amiga, a doutora Marisa Patarello, nós tivemos a intenção de desenvolver para estar alimentando um pouco mais no sentido de conhecimento para quem atende a domicílio, para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento domiciliar, quebrar barreiras, né? Passar para todos que atendem que dá para a gente fazer algo diferente, principalmente um setor que a gente percebe que tem muito a entregar e por vezes é esquecido. E a gente vai estar trazendo, essa é a segunda edição, vai estar sempre trazendo pessoas extraordinárias, tá? Para estar falando aqui para a gente. Na primeira edição tivemos Darlanix, e nessa edição a gente vai estar trazendo aqui nosso grande professor, Francimar Ferrari, para estar falando para a gente, tá? Mari vai apresentar um pouquinho da Total Físio também, depois eu falo um pouquinho da Pulsar, nesse cenário de atenção domiciliar, para que a gente dê início à aula, tá certo? Mais uma vez, sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos todos aí. Boa noite, pessoal. A Total Físio está aí atuando há 13 anos na atenção domiciliar, muito, muita intensidade na saúde suplementar, né? E o que a gente vê, uma mudança realmente de cobrança de todos, não mais pelo paciente não reinternar. Essa era a cobrança de alguns anos atrás. Hoje a gente está sendo cobrado por desfechos, por melhoria, por funcionalidade. Os pacientes estão sabendo mais, as famílias sabendo mais, indo atrás dos seus diagnósticos, do que tem de possibilidade terapêutica. Então, dentro dessa nova versão aí da atenção domiciliar, não tem como a gente ficar parado fazendo mais do mesmo. A gente realmente tem que conversar de uma forma diferente e ver aí o quanto a tecnologia e a fisioterapia precisam estar alinhadas para essa entrega de resultado. Esse é o compromisso que a Total Físio tem, aliado aí à forma de pensar da Pulsar, de trazer resultados e desfechos. Então, a gente vem aí com esse projeto para difundir conhecimento. Não, perfeito. E a Pulsar, você vê que Deus não une pessoas, une propósitos. O propósito da Pulsar também não é diferente. A ideia é a gente trazer resultados, fazer com que mais pessoas, mais empresas tenham esse mesmo olhar. Quem vai sair ganhando sempre é a fisioterapia. Então a gente também está há 14 anos, fizemos 14 anos ontem, né? E a ideia da gente, nossa cultura também é trazer resultado. Portanto, que essas aulas possam impulsionar cada um de vocês a trazer mais resultados também. Bem, como é que vai funcionar? A gente vai ter agora o professor Ferrari, o professor Francimar Ferrari falando para a gente. Depois de mais ou menos 30, 40 minutos, a gente vai abrir para perguntas e vocês podem ficar à vontade. Eu e Marisa, a gente vai estar aqui, na verdade, servindo vocês, moderando para que a gente saia com o máximo de conhecimento possível, tá certo? Portanto, quero apresentar aqui agora o professor Francimar, fique à vontade para nos encantar com todo o conhecimento que o senhor tem. Eu quero agradecer demais o convite, a oportunidade. Vocês não fazem ideia da admiração que eu tenho por esses dois, pelo Pedro e pela Marisa. E, e eu fico muito feliz de estar falando sobre um tema tão interessante, tão empolgante. E, assim, a minha experiência tem sido muito dentro do contexto da, dentro do hospital e da transição hospitalar, né? Mas a gente tem um time forte que trabalha em domicílio e especificamente no ambulatório. Então, a gente tem experiência com a eletroestimulação e usando o conceito de suporte neuromuscular em todas as esferas. Eu vou compartilhar a tela aqui. Que alegria estar aqui com a Marisa, que alegria estar aqui com o Pedro, especificamente feliz de estar vendo a amiga Edna aí também. Vamos falar um pouquinho sobre suporte neuromuscular avançado no ambiente domiciliar. Eu falei um pouco da minha ansiedade com o Pedro. Eu falei, Pedrão, olha, essa não tem sido o meu dia a dia.
né? Até conversei com alguns colegas, a gente hoje tem 16 eletroestimuladores locados com pacientes em casa, né? Mas ainda nem um Connect, eu quero ter logo em breve um Connect para a gente estar vendo. E a gente usa muito a eletroestimulação e a gente vai ver que aí isso tem uma fundamentação epidemiológica, por que isso vale a pena, né? Eu vou passar rápido aqui nesses primeiros conceitos, mas é importante a gente definir, porque me assusta como a gente vê que o fisioterapeuta, por mais que algum tempo atrás a gente achasse que a eletroestimulação era algo de domínio específico do fisioterapeuta, a gente vê outros profissionais se apoderando, eu diria, intelectualmente do uso do recurso, né, e usando de uma forma bastante efetiva e trazendo isso como uma oportunidade monetária bem interessante. E a fisioterapia, de alguma forma, por mais que a gente fale, ela não tem feito isso de uma forma que eu entenda que deveria, né? Mas a eletroestimulação vai muito além da eletroterapia que a gente conhece, que é usar a corrente elétrica como recurso terapêutico, né? Ela é utilizada pela educação física, por outras especialidades da reabilitação e até especialidades médicas. Mas é uma forma de você oferecer um estímulo transcutâneo, né, através de eletrodos, uma ferramenta poderosa para tanto o estímulo neuromuscular como para analgesia, para reintegrar funções neuromusculares. E hoje, cada vez mais, por mecanismo de neuromodulação, a gente vê que pode melhorar funções metabólicas, endócrinas, cardiovasculares, respiratórias, tegumentares, né? Então, está crescendo demais a evidência da eletro na prevenção de TEV, na melhora de doenças vasculares, sejam elas linfáticas, arteriais ou venosas, na lesões tegumentares, enfim, e a gente precisa se apoderar mais desses recursos. Fundamentalmente, a gente vai falar de estimulação neuromuscular transcutânea motora ou excitomotora, né, que é o uso de correntes de baixa intensidade, seja de média frequência modulada por buses, como são as correntes alce e russa, ou a corrente usada de baixa frequência, que é a mais conhecida e a mais utilizada de forma global e tem um custo menor e termina sendo tão efetiva quanto para suporte neuromuscular. E é importante aí a gente já trazer um conceito que, embora seja básico, a gente se depara muitas vezes que os colegas não diferenciam isso. A gente vê muito na fisioterapia os colegas falarem de eletroestimulação, fez, TENS e corrente russa, né? Ou corrente alce. Fala de nomes comerciais, né? E, na verdade, a gente tem que ver a eletroestimulação neuromuscular, aquela que tem a proposta de evocar alguma resposta neuromuscular, em nêmesis, né? Que o objetivo aí não é produzir um movimento funcional, é realmente trabalhar no aumento e prevenção de perda de força e melhora da função muscular, metabólica, vascular, tegumentar. Ela não tem um aspecto funcional, que muitas vezes é confundido com o FACE, até porque muitos equipamentos são chamados de FACE, né? E o FACE, na verdade, é uma técnica de eletro que usa a mesma corrente que a gente usa para TENS e para fazer anêmesis, sendo que com a configuração diferente, que a proposta é promover um estímulo sensitivo de eletroanalgesia. No caso do FACE, a gente vai usar uma corrente uma configuração de corrente para promover um movimento funcional. O objetivo aí é facilitar o desempenho em algum tipo de atividade funcional dentro de um programa de reabilitação. Então, em geral, é utilizado para pacientes que têm alguma lesão do sistema nervoso central, que tem inervação periférica preservada e que você quer fazer um trabalho de neuromodulação e reaprendizado de movimento. E aí já muda até o conceito da aplicação, porque a gente trabalha com frequências de pulso mais baixas e busca o maior número de contrações possíveis, enquanto que a outra a gente procura tetanizar ao máximo a fibra muscular quando é fortalecimento e talvez um volume de treinamento menor, com contrações mais intensas e um número menor. Mas você pode usar isso também para outras propostas, metabólica, vascular, enfim, e melhora da função tegumentar. Eu não vou falar da eletroanalgesia. Se a gente fosse entrar aí, seria um mundo e que me interessa cada vez mais, porque quem trabalha em hospital trabalha com oncologia, com paliação. A gente vê que o uso da eletroanalgesia é algo muito interessante, que faz muito sentido para alguns pacientes, mas a gente tem várias teorias aí, né? A teoria das comportas, da teoria das liberações de endorfinas, que vetorizam essa forma de
de aplicação de eletro, né, da eletroterapia sensitiva, para a dor crônica ou para a dor aguda. Todo protocolo hoje de grande porte, ele tem um protocolo, todo hospital de grande porte tem um protocolo de dor muito bem desenhado, e que eu acho que a gente tem que se engajar mais dentro desse protocolo de dor, usando ferramentas de eletroanalgesia que tem a garantia, em algumas situações, uma evidência muito consistente, que é tão boa quanto em termos de desfecho, ou seja, melhora de dor, quanto alguns analgésicos, e tem aquela questão de não trazer os efeitos colaterais, porque é uma terapia que não usa droga, né, que é uma terapia não química. Quando a gente vai para o COFITO, aí vamos falar aí do nosso referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos, a gente já tem o eletrodiagnóstico há muito tempo dentro do nosso rol de procedimentos, mas, olha, recentemente a gente separou a eletroanalgesia, né, a estimulação sensitiva da eletroestimulação, incorporamos a eletroestimulação de corpo inteiro, incorporamos o conceito de suporte neuromuscular, não é? A neuromodulação elétrica periférica, a eletroestimulação do assoalho pélvico. Então, existem várias formas de a gente fazer eletroestimulação e as evidências precisam ser consideradas para esses novos avanços tecnológicos, né? Como entusiasta da custo-efetividade e de algo que vai chegar muito forte para a gente, que é a saúde baseada em valor, a gente tem que começar a pensar que toda tecnologia, se ela é uma tecnologia que traz alguma inovação, ela tem que trazer algum ganho a mais de desfecho. A gente tem vários dispositivos de eletroestimulação no mercado, todos têm suas configurações, suas vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, sou entusiasta de quase todos. Como eu falei, o pessoal do fitness já usa também há um bom tempo eletroestimulação e conseguem até ter uma valoração do recurso eletroestimulação para fitness de uma forma bastante interessante. Isso aqui é uma foto que eu fiz recentemente da clínica aqui, vocês têm uma ideia do tanto de dispositivos que a gente pode estar usando, e nem estão todos aí os mais variados possível. Desde dispositivos de eletroestimulação de corpo inteiro, como o Riquet e o MIGA, com propósitos diferentes, até vários dispositivos de eletroestimulação aí. A eletroestimulação de corpo inteiro vem chegando aí muito forte, com uma interface nova, né, e que eu Professor, diria que... Né, e eu acho que o grande revolução que se aplica à questão da aplicação em home, né, em domicílio, que é a questão da possibilidade de aplicabilidade da eletroestimulação remota. Como eu disse, a gente tem alguns eletroestimuladores alugados com os pacientes, a gente programa, o paciente leva para casa e ele usa, e eu acredito que ele está usando, e a gente só sabe que ele está usando pelo benefício, quando a gente nota que o paciente está melhorando. Mas o Connect realmente vai ser algo extraordinário, né? Porque a gente vai poder acompanhar, de fato, o suporte neuromuscular desses pacientes à distância, o quanto eles estão efetivamente fazendo a terapia, seja ela para neuromuscular, para tratamento da dor, até a possibilidade de fazer eletrodiagnóstico, assim vai. Eu vou andar rápido aqui, só explicando que o que a gente faz com a eletroestimulação é dar um pulso elétrico transcutâneo, e cada pulso desse vai ter que passar o limiar de estabilidade do tecido nervoso e gerar um potencial de ação. Isso vai gerar uma resposta motora. É importante que a gente entenda, e não vai dar para a gente aprofundar aqui, os conceitos básicos de eletroneurofisiologia. O fisioterapeuta tem que se apoderar disso, isso para mim é a mensagem mais importante, assim como ele se apoderou da biomecânica, assim como ele se apoderou do conceito de mecânica ventilatória, de fisiologia ventilatória para fazer ventilação mecânica da forma mais assertiva possível. Ele precisa conhecer a eletroneurofisiologia, porque isso vai fazer com que ele possa prescrever e fazer a terapia da forma mais assertiva para cada caso. Então, é importante que a gente entenda esses conceitos de clonaxia e reobase, entendendo o que é o ponto de excitação ideal quando esses dois conceitos se estabelecem. Aqui é importante a gente perder algum tempo, que a gente tem a curva força-tempo, né? E, na verdade, intensidade seria o eixo Y e tempo, largura de pulso, né? Seria o eixo X aí. E a gente vê que existem janelas de aplicação, né, para largura do pulso e amplitude do pulso que você vai dar, que vão te dar especificidade de que estímulo você vai querer fazer. Se eu quero fazer um estímulo neurosensitivo, por exemplo, do TENS para dor aguda, a gente faz fazer mais ou menos isso aqui, né? A gente tem que dar estímulos nessa faixa daqui, entre 10 a 100 Hz, ou dar estímulos um pouco acima do limiar motor,
mas sempre estimulando essa fibra sensorial. Se eu quero fazer estimulação excitomotor, eu tenho que pegar essas fibras motoras. Então, eu preciso de larguras de pulso, em geral, acima de 100 microsegundos e gerar uma intensidade, uma frequência de pulso adequada para gerar uma resposta motora. E, na verdade, o tipo de corrente é a mesma, é bifásica, pulsada, com formato de onda retangular, simétrica, e que é pulsada porque tem um intervalo entre um pulso e outro. O que muda quando você vai fazer isso, ou uma corrente metabólica excitomotora, ou uma corrente tensional excitomotora, é a configuração que você faz no eletroestimulador, e, obviamente, eletroestimulador que possa te dar um range maior. A maioria dos eletroestimuladores, a largura de pulso ela é limitada a 600 microsegundos. Alguns vão para 1.000 microsegundos. E, por exemplo, a gente tem no Requer e no Connect, né, e no 061 da Quark, a possibilidade de eletroestimular músculo, o tecido não com prejuízo na estabilidade neuromuscular. Aquele tecido que tem uma cronaximetria maior do que 1.000 microsegundos, né? Então, essa é a diferença do suporte neuromuscular. Eu posso estimular um músculo que está nessa curva aqui, onde essa estabilidade não é adequada. Então, é importante conhecer esses conceitos de que é ponto motor real básico, anaxia e acomodação. Eu não vou aprofundar aqui, mas vamos falar do ponto motor. Se eu não acho o ponto motor e vou usar uma técnica miogênica, a possibilidade de errar é maior, e de não estar dando o estímulo exatamente onde a estabilidade, né, o nervo passa mais próximo do músculo, do tecido transcutâneo ali. Então, veja, quando eu uso uma técnica miogênica, que a gente tem à direita aqui, eu vou ter um torque menor, né, e um desconforto bem importante. Quando eu uso a técnica achando o ponto motor, você nota que o desconforto é menor e a gente gera um torque maior. Então, isso é algo que é um detalhe que faz toda a diferença, né, na aplicabilidade da eletroestimulação. Olhem isso aqui, olha, a gente está na UTI, veja que tem um ultrassom ali atrás, a gente está usando o 071, e aí está com o residente, ele vendo o quanto é que muda só por conta de um deslocamento. Ó. Deslocou uma besteirinha, quanto muda a resposta motora, né? E quanto faz diferença você achar esse ponto motor. Isso fez com que a gente fosse aprimorando isso, sobretudo na pandemia, né? A gente passou a usar a ultrassonografia e o eletrodiagnóstico, primeiro com 071 e depois com a disponibilidade do Requer, e isso fez com que a gente pudesse fazer a aplicabilidade da eletroestimulação de uma forma muito mais assertiva. Sempre trazendo esse trio: eletrodiagnóstico, a imagem e a aplicação assertiva da eletroestimulação. Só para trazer alguns avanços tecnológicos que estão para chegar, né? A curva IT, que a gente já faz aqui há um bom tempo, né? Isso é um paciente em azul que está mostrando uma curva, um pulso, no momento que ele está excitável, e a gente fez a curva IT em azul. Depois de 7 dias, o paciente fez um choque séptico importante. Olha o que aconteceu com a curva. Ela se deslocou para a direita e para cima, mostrando uma diminuição da estabilidade neuromuscular. Então, a gente vai poder acompanhar isso agora, através do eletrodiagnóstico, com o Requer, e o pessoal está desenvolvendo, com a curva IT que vai ficar registrada no equipamento. Então, imagina isso em domicílio para quem vai trabalhar com pacientes que têm doenças neuromusculares, né, periféricas, eu diria, aconselho que não seja de caráter progressivo, né, que tem algum prejuízo de estabilidade, você vai poder acompanhar o quanto essa estabilidade está melhorando. E a outra melhora é a questão da gente já ter no equipamento a ultrassonografia acoplada. Eu estou na maior expectativa de usar isso, porque todo paciente, particularmente no hospital, e alguns protocolos em domicílio e na clínica, a gente já faz a medida da morfologia muscular. E imagina que a gente vai ter isso tudo num dispositivo só. Eu vou poder fazer o eletrodiagnóstico, eu vou poder ver o quanto está a função eletroneurofisiológica desse tecido neuromuscular, eu vou poder acompanhar a morfologia muscular e eletroestimular de forma mais assertiva. Um dos marcadores que a gente pode usar para ver eficiência contrátil é a chamada taxa de deformação anterior do quadríceps. Você pega a espessura do quadríceps contraído menos a espessura do quadríceps relaxado sobre a espessura do quadríceps relaxado vezes 100. E aí, essa taxa, a gente vê aqui, ó, que nesse caso aqui, houve aqui o indivíduo em repouso, o indivíduo com a contração evocada pelo estímulo elétrico, há um aumento de 45% na taxa de deformação.
Esse trabalho a gente ainda está em curso aí para tentar publicar, né? Na verdade, não precisa fechar, e o Paulo está ajudando a gente. A gente fez durante a pandemia e a gente viu que, olha, pacientes que tinham disfunção neuromuscular, ou seja, com anaximetria maior do que 1.000 microsegundos, no momento 48 horas após a suspensão do bloqueio neuromuscular, pacientes da UTI, no, em média, 7 dias depois, quando o paciente foi passar por um processo de intubação, a PI máxima dele, a PE máxima dele e o MRC desses pacientes eram menor do que aqueles que não tinham disfunção neuromuscular. Eu sei que isso é UTI, mas o que isso tem a ver? Numa doença neuromuscular global, isso talvez mostre que a estabilidade neuromuscular possa estar acompanhando o quanto está a função neuromuscular desses pacientes. E detalhe, os que tinham disfunção neuromuscular ficaram maior tempo em ventilação mecânica, maior tempo de internamento hospitalar. Qual a diferença, então, de um RIQUE para um eletroestimulador convencional? Se é um paciente UTI, um cardiopata que fez uma sepse, um choque séptico, a estabilidade neuromuscular diminuída, a gente usou 500 microsegundos de largura de pulso, tá? Com a frequência de pulso de 60 Hz. No Neurodin, vocês estão vendo aqui, não deu muito certo. A gente botou o RIQUE e aumentou só para 1.000 microsegundos. Não mudamos nada na disponibilidade dos eletrodos e olha o que é que acontece. A gente vê uma contração muscular muito mais efetiva. Então, aí é onde a tecnologia faz diferença, né? Quando me perguntam, o RIQUE, a Neurodin funciona em 70% dos pacientes da gente, beleza. Mas nos 25%, que não é algo pouco significativo, que ele não funciona, se eu não tiver o RIQUE, como é que você faz? Né? Então, eu posso ir daqui a Salvador no Fusquinha? Posso. Se o Fusquinha tiver com todo novinho, enfim, eu revisado, eu posso chegar lá numa boa, mas certamente eu não vou chegar com o mesmo desempenho, segurança e conforto que eu vou chegar num Corolla, concorda? Então, essa é uma diferença que, em algumas situações, vai fazer diferença. E esse conceito de suporte neuromuscular é justamente isso. Quem é que se preocupa com o músculo? Né? O cardiologista se preocupa com o coração, o nefrologista com a função renal, enfim. Mas a gente pode usar esse conceito de suporte neuromuscular de uma forma bastante cada vez mais tem demanda epidemiológica, né? Bem, é importante, então, entender que qual o dispositivo que você vai usar, você tem que entender quais as características da corrente que você vai usar, se é uma corrente pulsada, uma corrente de média frequência modulada por burst. Na verdade, não tem diferença entre uma e outra. E aí, quais os parâmetros que você vai configurar, quais são as características da contração que você vai querer, se é uma contração metabólica, se é uma contração tensional, qual a qualidade de contração, para que você possa ver qual o volume de treinamento, como você vai periodizar, sobretudo para quem vai fazer em domicílio. Porque você vai programar eletro e você tem que saber como é que vai ser esse treinamento, né? Qual o número de contrações, quantas sessões por semana, qual a duração do programa, como é que você vai progredir nisso aí. Isso é periodizar, né? E qual a unidade de estimulação e que tipo de interface você está usando. Isso tudo deve ser considerado. E aí, quando a gente traz para essas variáveis da prescrição da Nêmesis, a gente tem que entender que existem características relacionadas ao dispositivo que você está usando, qual a capacidade de entrega dele, qual o tipo de interface seria eletrodo que você está usando, relacionados ao paciente, com a reserva clínica que esse paciente tem, se tem algum prejuízo de estabilidade neuromuscular, com a reserva bioenergética e metabólica do tecido neuromuscular desse indivíduo, se ele tem fatores de impedância corrente, como obesidade, uma neuropatia diabética, enfim. E relacionados ao fisioterapeuta, que pode ter certeza, boa parte do problema está aqui. O colega que faz ajustes pouco efetivos, né, subdosifica, não coloca os eletrodos no posicionamento adequado, isso é o que a gente mais vê. Isso é muitas vezes a limitação técnica do profissional. Então vamos lá, que a gente quer fazer um protocolo para força. Eu tenho que pensar qual o volume de treinamento, qual a programação dos parâmetros, que tem que ser individualizada, qual o músculo-alvo, que frequência a gente vai fazer por semana e qual a meta funcional. Se eu vou trabalhar com força, olha a dica. Primeiro marcador que você tem que ver é a qualidade de contração que você quer conseguir. Eu quero uma qualidade de contração 4 ou 5. Beleza, a partir daí, se eu conseguir 4 e 5, eu vou saber quantas contrações para mim vai ser o suficiente. E como essas contrações vão se manter ao longo daquele volume que você estabeleceu. Eu quero 60 contrações. Será que eu vou conseguir uma contração com qualidade 4 ou 5 nas 60 contrações? É provável que ao longo desse treinamento
o indivíduo perca um pouquinho dessa eficiência. Você tem que analisar isso. A gente não usa aquela escala do SEGES, essa já é uma escala que a gente já usa aqui em Pernambuco, em vários hospitais, de alguma forma eu ajudei a popularizar isso aqui, que é essa escala de qualidade de contração. Sem contração, muscular visível é 0, aí você pode usar ultrassonografia, muitas vezes não tem uma contração muscular visível, mas você vê pela ultrassom. Contração muscular visível ou palpável é 1. Contração muscular ampla, mas sem movimento articular é 2. Contração muscular ampla com esboço de movimento articular é 3. Contração muscular ampla com movimento articular amplo, porém não completo, é 4. E contração muscular ampla com movimento articular completo é 5. Né? Aqui a gente vai ver um exemplo, né, de uma contração com qualidade 2. Ó, eu tenho uma contração ampla, mas ele nem esboça movimento articular. Olha nessa segunda figura aqui, ó. Eu tenho uma contração muscular ampla com esboço de movimento articular, tá vendo? Ó? E aqui eu tenho, nesse terceira figura, nesse terceiro vídeo, uma contração muscular ampla com movimento articular completo. Então, é muito fácil de todo mundo saber qual foi a qualidade de contração que se obteve. Lembrando que, se eu estou fazendo um protocolo de força, quanto mais toque eu gerar, mais efetivo é o treinamento. Então, o meu alvo é contração muscular de 4 a 5. Né? Quanto menor a qualidade de contração, mais eu aumento o volume de treinamento. Então, se eu estou conseguindo a qualidade de contração 3, eu vou fazer um número maior de contrações. Se eu estou conseguindo uma qualidade de contração 4, 5, eu posso trabalhar com volume menor de qualidade de quantidade de contrações. Lembrar que o que determina tensão muscular, quando a gente fala numa contração muscular voluntária, é a frequência de disparo de potenciais de ação que é disparado no sistema nervoso ou o número de unidades motoras que são recrutadas, recrutamento espacial. Como é que eu faço isso no eletro? Ou eu aumento a frequência de pulso, eu vou aumentar a tensão na fibra, ou eu aumento a largura e intensidade do pulso. Aumentando a largura e intensidade de pulso, eu aumento o recrutamento espacial. Então, esses dois ajustes aumentam o torque. O que vão aumentar o torque? Aumentar a frequência de pulso e aumentar a amplitude e largura de pulso, que vai aumentar o recrutamento espacial, e a frequência de pulso vai aumentar a tetanização da fibra. Beleza, isso é bom para todos os casos, sobretudo para quem faz eletroestimulação domiciliar e que vai fazer isso à distância. A gente tem que tomar cuidado com a inibição de Wendell-Sky, né, que é a chamada fadiga da placa neuromuscular, relatada em vários estudos. Em UTI a gente vê muito, porque tem um paciente que muitas vezes tem uma placa neuromuscular ainda doente, tem uma reserva bioenergética diminuída, e ele faz isso aqui, ó, que a gente está vendo na outra ultrassom. Vocês conseguem ver, ó? A contração muscular, o indivíduo, eu estou com a frequência de 50, era para estar tetanizando, e ao longo do tempo o músculo para de contrair, né? E a gente vê a figura ao lado aqui, não precisa nem do ultrassom, para você ver que esse músculo, ó, ele está com sinais claros de que tem alguma fadiga. Isso é clássico de fadiga de alta frequência. A fadiga não é no músculo, é na placa neuromuscular. Aí, olha só, você bota um protocolo de fortalecimento. O meu alvo é, usando um Neurodin, por exemplo, usar um máximo de largura de pulso, uma intensidade máxima. Eu quero um ciclo de trabalho de 40%, eu quero 80 contrações com qualidade de contração de 4 para cima. Botei 85 Hz. Olha o que aconteceu depois de algumas contrações. Percebem? Uma qualidade de contração 3 aqui. Nossa, vamos só diminuir a frequência de pulso. Diminuir a frequência de pulso, nossa, eu consegui as minhas 80 contrações com a qualidade de contração 4 e 5. Então, olha a dica. Às vezes o menos é mais. Né? Olha como você tem que individualizar. Você pensa, teoricamente, e é verdade, quanto maior a frequência de pulso, maior a tetania, até o recurso mais utilizado para fortalecimento hoje, a configuração é o chamado Wide Pulse High Frequency Nemesis. Frequência de pulso de 100 Hz com largura de pulso de 1000 microsegundos. Mas, cara, você tem que dar um tempo de contração pequeno e um tempo off longo. E você vai fazer poucas contrações quando você quer fazer isso aí. Eu posso usar a ultrassonografia para identificar isso. Quando a taxa de deformação, como a gente está vendo aqui, cai mais que 50%, é porque o indivíduo está fadigando, cara. Quando eu não posso ver isso um indivíduo que não é capaz de interagir comigo. Não vou falar disso aqui, mas tem muita inovação chegando aí, inovação simples, a gente pode fazer isso no eletroestimulador comum, que é fazer a corrente intervalada. Estimula o nervo, por exemplo, nervo fibular profundo, nervo femoral,
e faz um estímulo no nervo, um estímulo no músculo, um estímulo no nervo, um estímulo no músculo. Veja que o estímulo no nervo, o recrutamento, o padrão de recrutamento é diferente quando eu faço o estímulo no ventre muscular, né? Então, no ventre muscular é mais espacialmente localizado, é mais superficial. Quando o estímulo no nervo, ele tem um padrão semelhante ao que é a contração muscular voluntária. Então, retardo a fadiga aí. Eu posso configurar, que nem a gente vê em hospitais, eu tenho um protocolo de eletro? Tenho. Aí você vai lá, tem um POP, tem um parâmetro com parâmetros fixos, né? Protocolo com parâmetros fixos. Vocês acham que isso vai funcionar para todas as situações? A gente já viu que não. Porque depende da estabilidade, depende do paciente, depende da disponibilidade do eletrodo, depende da reserva bioenergética, depende da placa neuromuscular. Isso é o que a gente faz hoje, sobretudo para domicílio, é ainda mais rebuscado. A gente tem o diagnóstico do paciente, tem informações de estabilidade do paciente, da ultrassonografia, né? Aqui é no caso de UTI, então dias de VM, a gente faz, a gente tem a gente acompanha 7 treinos na semana, vê com o objetivo de força, vê os parâmetros que foram registrados, né? E acompanha sinais vitais ali, e a cada semana a gente reavalia eletrodiagnóstico e ecografia, né? E veja que tem que ser anotada a frequência, a largura de pulso, a qualidade de contração no início e no final, o número de contrações, o ciclo de trabalho e o tempo de treinamento, tá? Para a UTI, então, você está aqui, ó, o paciente você programou, você tem que ver o que a gente espera. Você programou 60 contrações, que as 60 contrações o paciente está levantando a perna para cima aí, tá? Esse paciente está sedado, né? Totalmente imóvel, a contração totalmente passiva, involuntária. E já vi que meu tempo está acabando, né, Pedrão? Qualquer coisa a gente para aqui, a gente discute é, a, Pode seguir, os pode seguir. marcadores que a gente está vendo, é força, mobilidade e independência funcional. Eu posso pular essa parte de UTI, Pedro? Porque aqui é só para mostrar a questão dos indicadores, né? O quanto se nos surpreendeu, né? Quando a gente usou o Requer no início em todos os grupos musculares, os pacientes acordavam e acordavam depois de 20 dias de VM, sendo eletroestimulados, nesses 20 dias, uma média de 8 dias em bloqueador neuromuscular, com todas as atividades normais, isso se repetia em todos os pacientes, né? E isso hoje a gente já sabe que é verdade, e uma possibilidade é tu colocar ter vários canais, né? E aí é um relato que a gente tem de alguns pacientes que a gente fez, de 2 UTIs que a gente comparou. Em verde, foram os pacientes que a gente usou o Neurodin. Veja que houve melhora de força, mas só do quadríceps inferior. Quem usou o Requer, houve melhora de força nos domínios, tanto de membro superior quanto força de membro inferior, né? A gente aprendeu que a paciente grave não é limitação para eletro, né? Aqui são todos casos de pacientes que estavam em eletroestimulação, circulação extracorpórea, né? E a gente usou. Essa é uma paciente emblemática, né? Que ela foi reabilitada e saiu do hospital andando. Teve 20 e poucos dias de ECMO, 30 e poucos dias de ventilação mecânica. E essa paciente continuou a reabilitação usando um outro conceito de suporte neuromuscular, que foi e reabilitação total, né? Lesão de nervo fibular profundo. Essa aqui é a Alice, a fininha TI, né? No dia que nasceu, e a Emily está totalmente reabilitada. Isso fez com que hoje a gente tivesse um protocolo, né, de suporte neuromuscular avançado, onde a gente consegue usar o Requer em vários pacientes, e a gente entende, ó, se a contração muscular é como essa, é 5, quando o paciente acordar, ele vai ter grau 5 de força muscular. Isso continua a melhorar nossos indicadores, né, de força. E aí, para a gente finalizar, posso mais 5 minutos, Pedro? Posso, 5 minutos, juro que eu termino aqui, e a gente faz um Semana, meu bate-papo. irmão. Quero Semana, conversar meu com você, irmão. com a rede, aí, aproveitar essa oportunidade. Um educador físico. Em 2010, ele publicou esse trabalho falando, olha, Nemesis é interessante como método de retreinamento, quando comparado com contração muscular voluntária, contra o treino voluntário, é melhor do que Nemesis. Quando comparado em pacientes imóveis que estão em desuso, né, com alguma imobilidade, Nemesis é igual a contração muscular treino voluntário. Mas, indivíduos saudáveis, o treino voluntário é melhor do que o Nemesis. Veja que o maior crítico da eletroestimulação como método de treinamento mudou. 8 anos depois, 7 anos depois, 8 anos, né? Ele já traz que em sujeitos saudáveis você pode melhorar a função muscular, sim, até mais do que aqueles indivíduos que estão em desuso. E aí trazer algumas evidências que podem ser aplicadas para a gente em domicílio.
Gente, me incomoda os fisioterapeutas da neuro, como eles são, assim, defendem alguns recursos da fisioterapia e não defendem algo que a evidência é muito forte, né? AVC, você não usar eletroestimulação chega a ser um crime. E a gente tem visto o quanto isso melhora, né, nos pacientes hemiplégicos, né? Isso hoje é algo que é aplicado frequentemente. Aqui é um paciente fazendo uma hemiplegia para membro superior, especificamente. E é equipamento simples, né? E esse aqui é um paciente que ele é hemiplégico à esquerda, fazendo extensor de punho, não está aparecendo, a gente faz ombro supraespinhoso, para subluxação de ombro, e ó, ele faz exercício voluntário do outro lado. 9 a 73% dos pacientes da AVC faz subluxação de ombro. A gente hoje praticamente zera isso nos pacientes que a gente consegue fazer a eletroestimulação antes. Olha esse ombro aqui, olha o espaço acrômio clavicular e olha com a eletroestimulação, tá? Veja que está no supra e deltoide, principalmente porção posterior. Olha como há uma coaptação do húmero, né? Ó, tá vendo? Ó? Então, isso a gente tem que fazer... Olha, veio com o músculo fadiga, né? Um pouco, né? Então, com 300 contrações por dia ao longo do dia, a gente consegue reestruturar essa luxação, que é algo que traz um nome doloroso, e a gente tem conseguido isso na transição hospitalar. Hoje a gente já começa na UTI. Isso aqui é um paciente lesado medular, usando o Riquet. Esse é um paciente que tem um neurodin hoje em casa, gostaria que ele tivesse um Connect, né? E ele faz a eletroestimulação todos os dias em casa, e o princípio é metabólico, ele ainda mantém uma função muscular, a despeito de ainda ser um paciente paraplégico, né? Aqui na prancha ortostática, a gente entendeu que quando a gente faz eletro na prancha ortostática, o paciente faz bem menos aquelas desautonomias que acontecem muito no paciente lesado medular, né? Então, é recomendado até fazer bota pneumática, né? E fazer uma punção, né? Punção não, fugiu a expressão aqui, da bexiga, né? Diminuir o volume de urina na bexiga antes. Então, a gente, quando faz aí, o paciente não faz mais aquelas desautonomias. Esse paciente está usando mica, mas a gente faz isso com o Riquet também, e veja que ele é paraplégico, mas ele ficou em pé sozinho. Tá? Porque a gente botou o eletroestimulador no glúteo, abdômen e membro inferior. Ele está fazendo sentar e levantar aqui no SARA Plus, graças à eletroestimulação. Ele não tem nenhuma... Ó, isso aí é ele que está fazendo, ninguém está ajudando. Né? E isso faz diferença. A gente tem um caso que não deu para botar aqui, de um paciente que ele não era uma lesão completa, ele voltou a andar, e esse tipo de reabilitação fez total diferença. Eu vou fechar por aqui, a gente pode falar do DPOC, mas trazer esse trabalho do Mafioletti, que é de 2015, e é um educador físico, e ele traz aí dosimetrias de eletroestimulação para diversas situações: paciente crítico, paciente geriátrico, paciente com insuficiência cardíaca congestiva e DPOC, paciente diabético, né, e obeso, pacientes ortopédicos, pacientes neurológicos, pacientes com doença arterial periférica. E acreditem, não preciso falar isso para vocês, que existe uma configuração mais assertiva de corrente para cada caso desse, né? Hoje a gente sabe que as correntes metabólicas com frequência de pulso de 5 pulsos por segundo são as melhores configurações para melhorar metabolismo glicêmico no paciente diabético. A gente sabe que na insuficiência cardíaca congestiva, as doenças com frequência de pulso mais baixas, não tensionais, por longos períodos, até porque o tipo de caquexia, de sarcopenia que acontece na insuficiência cardíaca congestiva é muito por hipofluxo sanguíneo, por aumento do tônus simpático, melhora a função endotelial, melhora a função cardíaca, sobretudo quando a gente tem dispositivos como o IQE e esses eletroestimuladores de corpo inteiro, que a gente pode eletroestimular grandes grupos musculares. A gente sabe que para o DPOC tem que ser um estímulo tensional. Quanto maior a tensão que se gerar no músculo, melhor são os resultados no teste de 6 minutos, na capacidade funcional. E na terapia intensiva eu não vou entrar. Então, assim, imagina o tanto de pacientes com acidente vascular encefálico, com diabetes, com doenças vasculares periféricas, com insuficiência cardíaca congestiva, com DPOC, ou pacientes sarcopênicos, fragilizados, onde o suporte neuromuscular pode trazer um benefício com uma terapia complementar e talvez, eu volto a dizer,
retifico, ressalvo, complementar. Não é uma terapia suplementar, é uma terapia complementar, ou seja, ela tem que ser feita aquilo que você já faz na sua reabilitação domiciliar. E, sobretudo, com a possibilidade da gente estar fazendo configurações remotas da eletroestimulação e com o Connect, por exemplo, ter certeza de que o paciente está, de fato, fazendo aquele eletro, né? Então, eu acho que isso é uma ponta do iceberg, né, que hoje eu estou aqui afogado em 4 hospitais, 5 hospitais, na verdade, mas a gente precisa desenvolver, a gente tem alguns projetos aí com médicos e com equipes para a gente desenvolver justamente esse segmento da assistência domiciliar e usando esses dispositivos que hoje a gente já usa demais. Só para finalizar um exemplo, a gente usa, por exemplo, eletroestimuladores portáteis para fazer treinamento de força. Ao invés de levar um halter, o indivíduo leva um eletroestimulador e faz treinamento híbrido. Estimula a musculatura concêntrica, agonista e antagonista ao mesmo tempo e faz movimentos concêntricos. Tu tetaniza a fibra muscular a um nível absurdo. O tipo de hipertrofia, de melhora neuromuscular, é mais célere do que qualquer tipo de treinamento convencional. Hoje, eu posso falar isso respaldado pela literatura, que treinamento de força com eletroestimulação é tão eficiente quanto o treinamento resistido convencional. Tá? O que faz o problema é o desconforto que o eletro pode fazer, mas existem várias medidas que você pode usar hoje em dia, e particularmente em pacientes que não são muito engajados nesse tipo de treinamento, que é tão importante em qualquer processo de reabilitação, como esses pacientes que a gente falou, isso faz total diferença. Você tem um respaldo na literatura absurdo. Eu acho que vale a pena agora o bate-papo, né, Pedro? Deu para fazer uma introdução interessante, cara? Deu para provocar um pouco a galera aqui, porque eu fiquei... Maravilha. Qualquer coisa a gente busca daqui uma informação a mais, tá? Sobre essas possibilidades aí que a gente falou, de evidência científica. Francimar, eu vou me colocar à frente já para falar, porque você falou tanta coisa que faz muito sentido na atenção domiciliar, e esse é o meu nicho, né? Eu faço somente isso há muitos anos. Eu sei. Quando eu comecei a falar do Connect, né, da possibilidade terapêutica, eu já escutei alguns outros profissionais não fisioterapeutas falando, então é uma forma de substituir o fisioterapeuta. E aí a gente levou essa conversa para quase 1 hora para a pessoa entender que não substitui, né? É uma tecnologia aliada ao atendimento. Ela não veio para substituir ninguém. E também essa questão né, de como nós, fisioterapeutas, deixamos outras profissões ocupar o nosso espaço. Eu vejo na atenção domiciliar um número grande de enfermeiras hoje tratando escaras com laser. Isso é uma realidade muito, muito grande no domicílio. E quando a gente vai falar né, do recurso tecnológico, que não seja o Connect, que não seja o ReCare, que seja o Neurodin, as operadoras, quem está ali na autogestão, não estão disponíveis a arcar com o custo desse equipamento, porque desconhece o tempo de permanência que pode encurtar o paciente dentro do programa. Então, eu vejo em toda a sua fala, pensando que o perfil de paciente domiciliar é um perfil diferente do paciente hospitalar, é um paciente que está estável clinicamente, porém é um paciente de uma necessidade crônica importante que precisa ser analisada, polidiagnosticado, com uma necessidade de intervenção muito grande e que realmente pode ser um aliado para a gente conseguir desfechos, porque eu vejo até algumas pessoas que desconhecem a atenção domiciliar, mas que ouviram falar superficialmente, é o lugar do primeiro emprego, é o lugar que não exige tanto o conhecimento técnico do paciente. Quem tem ainda essa visão tão restrita é quem não está acompanhando a atenção domiciliar. Porque o profissional que está no domicílio, ele é extremamente cobrado. As famílias sabem o que elas esperam e os próprios pacientes também, quando têm condições de interagir, têm uma fala de comunicação diferente. Tá, eu estou começando o meu atendimento hoje. Como é que vai ser daqui a um mês?
eu vou estar conseguindo fazer tal coisa daqui a X tempo. Existe um planejamento. E se a gente pensar também no envelhecimento populacional, isso vai ficar cada vez mais intenso, isso vai ter que ser mais profissionalizado. Então, não tem um caminho de volta, né? Ou você aprende a fazer e faz, ou então o mercado vai acabar te excluindo da atenção domiciliar. Essa que é o grande ponto, né? Na introdução ali eu falei sobre a nossa perspectiva, há anos atrás, a cobrança era deshospitalizou o paciente não pode reinternar. Era esse o ponto de corte. Meu compromisso era manter esse paciente estável dentro de casa, não sendo cobrado o restante. Com o passar do tempo, essa cobrança de desfecho, essa cobrança de funcionalidade, essa cobrança de que a família e o paciente espera mais, ela foi vindo de uma forma muito intensa. E as famílias Que e os bom, né? pacientes estão se envolvendo cada vez mais nesse compromisso. Então, a sua fala ela vai de encontro com a realidade do mercado. A gente está É, sendo cobrado por isso, né? perfeito. Poxa, Mari, você falou uma coisa importante aqui, hoje o profissional de saúde, eu falo isso o tempo inteiro para os alunos, né, de pós-graduação. O profissional de saúde hoje, ele não é mais aquele cara poderoso, detentor do conhecimento como era antes, porque a informação está em todo lugar, né? Não existe mais aquela simetria de informação que tinha antes. Olha, hoje nas UTIs, estou no hospital agora que a UTI ela é praticamente a família tem acesso full o tempo inteiro, entendeu? E discute o tempo inteiro, participa de tudo e tem que ser assim. E quando você vai para domicílio, é exatamente essa experiência. Eu acho que é muito mais desafiador, porque você está no ambiente que é o ambiente da família, da casa do paciente, ele vai te questionar, ele vai te cobrar resultado. O paciente vai perguntar o que é que você está fazendo. Eu acho que você tem que compartilhar o planejamento e meta terapêutica com ele. Hoje, o profissional de saúde que não trabalhar com meta, com marcos funcionais muito claros e tentando, e a gente tem condições de prognosticar na maioria das vezes, mas tentando prognosticar o que você vai fazer, porque aí o paciente não assina um cheque em branco, né? E nem a operadora. As operadoras hoje elas estão começando, eu digo porque ainda estou contribuindo com essa questão da ANS, você é uma pessoa que transita muito e sabe o quanto a ANS está querendo acelerar essa questão da remuneração baseada em valor, porque é simples. Não é sustentável esse modelo hoje. O Free for Service, ele está com os dias contados, mas eu pensava que era uma coisa que ia ser mais lenta. Ela vai ser mais rápido esse processo de que a gente vai ter que entender, olha, eu não vou compartilhar o paciente em várias coisas, mas eu tenho que pensar em alocar o recurso que vai trazer o resultado mais efetivo e mais eficiente, ou seja, eu vou trazer o processo de reabilitação dentro do que é possível para cada paciente o mais rápido possível e da forma mais efetiva possível. E não tem outra forma de a gente vender isso para o paciente que não seja através de marcadores funcionais. Me permita falar um exemplo que eu falei esse final de semana, e para mim aquilo foi tão natural, um evento de cuidados paliativos aqui. E, cara, eu passei, hoje é terça, né? Todo dia, eu cruzando nos hospitais, pessoal, gente que eu nem conhecia. Cara, adorei aquilo que você falou. Eu falei, poxa, eu falei uma coisa que a gente fala todo dia de que a gente faz boa parte dos nossos pacientes captação paliativa, e eu acredito que em domicílio muitos, né? Paciente com ciência cardíaca congestiva, classe funcional NIGA 3, 4, que é o que chega para a gente, um DPOC, um GOLD já mais... É um paciente que ele já está fazendo uma terapia que não é modificadora de doença, né? Mas a reabilitação é modificadora da qualidade de vida e da funcionalidade desse indivíduo. Coisa que remédio não faz, cara. E o que esse cara quer é qualidade de vida e funcionalidade. Eu falei o exemplo desse paciente, um paciente de 84 anos, que vozinho, quando se junta, eles só falam do remédio que estão tomando e ficam lembrando de coisas da década de 50, né? E aí estava uma turma, foi aqui mesmo, nesse ginásio, e eu cheguei e falei, cara, ó, bora que vocês estão conversando demais, tem uma galera para entrar e tá passando seu tempo. E assim, e vocês estão conversando, uma turma conversando com a outra. Aí ele falou, meu filho, e acreditem, isso é uma coisa que a gente tem que falar
sem muita. Eles estavam falando, tinha uma prótese, e ele estava falando da prótese. E os outros estavam, também teve eu interessado. E eu falei, olha a conversa do Josinho. E aí, estava falando das boates que tinha aqui em Recife na década de 60 e tal. A nossa gerente da clínica estava no lado, e ele chegou assim, mas, por favor, vá para lá com essa conversa, mas me traga uma régua aqui. Tava eu e o Marcelo, falei, meu Deus do céu, agora ele vai dizer qual é o tamanho do negócio da prótese, só faltava essa. O que ele quer com essa régua? E ele pegou a régua assim, a régua tinha 60 centímetros, ele falou, 60, aí marcou assim e botou mais 25 centímetros, né? Eu tô aqui, eu tenho 85 anos. Meu filho, com 85 anos, se eu não tiver história para contar, é porque a vida não valeu a pena. Então, e aí ele me colocou nessa régua e aquilo foi muito impactante, né? Perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, cara, eu tenho 50. Ele falou, então, olha, eu nunca pensei isso, né? Cada centímetro ali é um ano de vida e você olha para frente e fala, nossa, o que já foi até aqui, o que eu vou ter para frente? Mas o que foi mais impactante foi ele falar, você acha que eu estou aqui porque eu gosto é dessa resenha, é coisa de pernambucano, né? Essa coisa de estar conversando e tal, e eu gosto de estar aqui, não é porque eu gosto de fazer exercício, não, é porque isso me garante que todo final de semana eu posso ir para o Clube das Paz, que é um clube de gafieira aqui, botar meu blazer e eu consigo dançar 3 danças seguidas. Olha que qualidade. Então, eu não estou preocupado em viver mais 5 anos. Eu não sei se eu vou viver nem um ano. É como eu vou A viver. vida, para mim, é esta semana, é o hoje. Eu passo a semana pensando que eu venho para cá e eu não conseguia. E depois que eu vim para cá, eu consigo ir para o Clube das Pazes, eu consigo dançar 3, 4 músicas seguidas. Eu não conseguia fazer isso. Eu tinha dispneia. Então, veja qual a provocação que eu quero fazer, Mari, que o médico fica entupindo o paciente de corticoide, de bronquilatador, isso não muda a vida, e a nossa reabilitação muda a vida do paciente, né? E se isso vai aumentar anos de vida, não vai, mas vai aumentar e vai agregar aquilo que é mais importante em saúde hoje, que é os indicadores de custo-utilidade. É assim, não é quantos anos de vida você vai aumentar, mas quanto você vai agregar de qualidade de vida e funcionalidade, independência, dignidade para esse indivíduo nos poucos anos de vida que ele tem. Isso para ele tem muito valor. E enquanto a fisioterapia não enxergar isso, a gente vai ficar aí indo para o lugar errado, né? Então, e eu acho que no domicílio é isso que talvez, eu não sei, que a gente tem que pensar, eu falo muito isso para o nosso time, a gente tem que entregar valor para os pacientes. Porque até os marcadores, eles não entendem. Você fazer um teste sentar e levantar, você vai dizer, nossa, e depois ele começa a entender, mas o relato bacana dele é falar, eu não sento mais na borda do sofá. Depois que você começou a eletroestimulação, eu não preciso mais disso aqui, ó, sentar no canto do sofá, porque eu preciso me apoiar para levantar. Eu me levanto do meio do sofá sozinho, sem ninguém me ajudar. Isto é algo que transforma a vida do paciente e tem um valor muito grande para ele, né? Então, é Não, e isso. mais, Então, né? Quando, você pode quando você faz muscular esse ajuda demais nesse relato, processo, né? quando você Oi? faz esse relato todo, eu fico pensando também né, nessa necessidade de comunicação, o quanto às vezes a gente automatiza, né, as nossas convicções e a gente esquece de ouvir o paciente. Sim. A gente teve uma situação de uma paciente, uma sequela importante de AVC, um tempo de internação prolongado, uma paciente muito disfuncional, e ela já estava alguns dias sendo atendida, uma família poliqueixosa. Eu fui lá para entender o contexto e saber como que a gente poderia mediar a situação e melhorar, né, aquela assistência. E a paciente, com muita dificuldade, conseguiu verbalizar que o que ela queria era voltar a ter autonomia de pentear o próprio cabelo, porque ela sempre foi muito vaidosa, um cabelo comprido, aquilo para ela era muito importante. E todo mundo focado, né, em quando que a gente vai colocar ela em pé, quando que ela vai. Isso. E não era o que ela Não queria, era não era mais o desejo sentido, fazia dela. sentido para ela, né? Exato, então tem que fazer sentido para todo mundo, né? Não é só o seu querer. O querer que menos importa nesse momento do fisioterapeuta, mas explicar para essa família o que está acontecendo. Uma outra coisa que acontece com muita frequência, eu quero um fisioterapeuta grande para colocar meu pai em pé. Não importa se é grande, se é pequeno, é técnica, e ele tem que ter uma musculatura Isso. minimamente saudável para isso, né? Se eu não tiver controle de tronco, eu não consigo ficar em pé. Não adianta querer carregar o Isso. paciente e achar que isso é fisioterapia.
Então, quando a gente começa a difundir esse racional e falar disso com essa seriedade, realmente de se basear em valor e não só em número de sessões, em tempo de permanência, né? Tudo bem, o café da avó é uma delícia, o endereço é perto da minha casa, mas eu tô com esse paciente há quantos meses e o que que eu entreguei para ele, né? E assim, será que eu também já cheguei no limite terapêutico no domicílio? De Isso. repente é o momento de transitar esse paciente para o ambulatório. Então, todas essas provocações é exatamente para a gente entender onde a gente Diminui se custo, né? encaixa. Diminui custo para a operadora, diminui custo para, né? Enfim. E ter E é um qualidade de impacto que vida melhora envolvida nisso a tudo. funcionalidade. Isso. A gente precisa ter esse olhar. Eu vou dizer uma coisa que abriu muito. Hoje eu voltei para hospitais assim de uma forma muito efetiva, particularmente para a rede. E eu voltei muito crítico em relação a algumas coisas, né? Falando, nossa, cara, como a gente gasta muita coisa desnecessária aqui, né? E no hospital de transição que eu estive, eu posso falar o nome, é Florence, até porque eu tenho muita, assim, ela me trouxe muito esse conceito de, olha, trabalha com eficiência, usa o que efetivamente é necessário. E é um modelo, um processo muito baseado no simples que entrega, né? O processo é mais importante do que você está agregando tecnologia. Isso a gente já tinha esse conhecimento de entendimento de custo-efetividade, que qualquer tecnologia, ela só vale a pena se de fato você vai agregar muito benefício, né? Você vai melhorar bastante o desfecho. Então, uma das coisas que falam do Riquet, e aí fala, poxa, cara, mas você não vai usar o Riquet para todo mundo, poxa. Se você pega o Riquet e usa para um paciente que tem uma estabilidade boa, que você só quer estimular um grupamento muscular específico, aí você está realmente gastando uma, né, para agora guarda o equipamento e tem demanda para pacientes que realmente precisam de algo mais avançado, né? Seja de capacidade de entrega, seja de eletrodiagnóstico, seja até de trazer esses recursos de imagem. E o Connect, a gente começou sobre isso, não foi, Pedro, lá eu não sei se tem alguém da Visuri aí e tal, mas cara, eu tenho comentado isso, a coisa boa de envelhecer é que você fala o que você quer e não está nem aí, né? Desde que não seja agressivo, né? Então, assim, eu acho que a visão está errada do Connect, sabe? Em relação ao Connect, tem que ser para o paciente, não para o fisioterapeuta, né? Imagina quantos pacientes com ciência cardíaca congestiva existem. Quantos pacientes DPOCs, quantos pacientes AVCs que o fisioterapeuta vai chegar, vai conectar, entregar o equipamento, vai programar e vai acompanhar à distância a evolução desse paciente com o propósito de princípio, início, meio e fim, né? Perfeito. E aí, só para fazer a provocação que você falou, Mari, eu acho isso um absurdo o fisioterapeuta achar, nos dias de hoje, que algo que vai ser configurado vai tomar o mercado dele. Esse cara já está ferrado, ele não vai ter espaço no futuro muito breve, porque o mais preocupante é a inteligência artificial, né? E não tem como negar isso. As pessoas talvez comprem, já compram tênis hoje na farmácia, né? Ou entre em qualquer AliExpress, Mercado Livre, você compra um eletroestimulador, acabou. Então, eu não me sinto. Esses equipamentos que a gente orienta, na verdade, isso agrega muito mais valor para a gente, porque o paciente entende, não, eu tenho equipamento, mas eu vou dar um exemplo. Eu já tive equipamento que a gente pediu, o paciente falou, não, eu prefiro comprar. Quanto é que é? Ah, é tanto, é barato. Aí comprou um Neurodin. Aí ele trouxe, a gente configurou, ó, bota o eletrodo aqui, tal, tal, faz um vídeo, qualquer coisa você me manda lá. Criei um programa para o senhor só vai aumentar a intensidade. Usou, ficou uma maravilha na neuropatia diabética. Esse paciente depois, rapaz, eu tô com minha sogra agora, com minha cunhada, aliás, está com uma dor no ombro, dá para usar? Eu falei, não, não dá. Aquilo aí é outra. Aí, então eu vou levar ela para fazer uma consulta. Ele trouxe uma consulta, tal, e falou, ó, a configuração é essa, vai botar tal, mas dali eu já vi que não adianta só isso, vai ter que fazer reabilitação. Então, na verdade, quem está pagando pelos seus serviços está pagando pela tua capacidade de orientar, educar, capacitar e indicar o recurso da forma mais assertiva.
Você sim. pode responder Assim, melhor. na domiciliar, primeiro a gente já tem que falar da dor maior, né? Não estamos no rol de procedimento. A atenção domiciliar não está no rol de procedimento, né? Hoje a gente tem uma aproximação muito grande na ANS e mandamos um documento para a linha de cuidado através do grupo de trabalho do COFITO, que também tem membros da Brasfeed, exatamente nesse sentido, porque é um setor da ANS que preze e fala de qualidade, que já lançaram, inclusive, o Qualis hospitalar. Então, a área hospitalar ela está muito mais à frente, ela está muito mais avançada, né, inclusive nessa análise qualitativa, do que a domiciliar, que nem está inserida no rol. Quando a gente fala de eletroestimulação no domicílio, é um bicho de sete cabeças e geralmente é judicializado, é aquela família que foi atrás e conseguiu ter esse direito, ou um caso que a gente fala que é conta aberta, né? Uma mega operadora, uma conta muito. E a gente consegue prescrever o que for necessário para realmente reabilitar esse paciente, que é uma mosca branca, você recebe um desses a cada 100 anos. Então, eu acho, não, eu tenho certeza que o desafio no domicílio é maior, e nós estamos nesse momento de realmente propor projetos pilotos para mostrar essa efetividade, mas com até um viés econômico, porque a gente não pode achar que o mundo de Poliana, que está todo mundo só analisando a funcionalidade. Nós estamos analisando a funcionalidade, mas tem uma autogestão lá em cima que vai olhar o custo disso. Então, tem que ter essa coerência de custo-efetividade também, né? Não basta a gente falar que vai ser melhor, a gente tem que provar que vai ser melhor. Então, o tempo de permanência do paciente que não está em uso da eletroestimulação com o paciente que está, ele tem que ser melhor e a gente tem que evidenciar isso para a gente conseguir angariar esse espaço. Se a gente não fizer esse ajuste, não vai dar em nada. Então, o profissional fisioterapeuta assistencial, ele é ponta importantíssima desse processo, porque se isso não funcionar, e a gente bancou ali aquela manutenção daquele equipamento na casa por X tempo, e a gente não conseguiu comprovar essa relação, a gente cai exatamente no que você falou, Fran, está perdendo o espaço, um espaço importante de evidência, né? E alguém está pagando essa conta, né? As operadoras, elas não estão simplesmente olhando para a economia a troco de A nada. fonte é Se você perdida, né? acompanhar, se você acompanhar minimamente ali o observatório da ANAP, a gente vai ver que tem uma curva de deflator que está acontecendo em toda a área da saúde que ninguém está conseguindo tirar e fazer uma reposição. Então, quando você falou desse processo de aceleramento da medicina baseada no exercício da saúde baseada em valor, é exatamente por isso, porque a cobrança a conta chegou, não está se pagando e Sustentável, alguém vai ter que olhar para isso. né? Exatamente. Aí a gente traduz tudo isso na palavra sustentabilidade. E a gente está vendo, a gente está conversando aqui esse tempo, estamos quase chegando a 1h30, exatamente disso, né? Qual é o recurso que eu tenho, qual é o dispositivo que eu tenho, aliado à minha boa prática profissional, para propor realmente esse resultado baseado em valor. E se a gente realmente fizer esse engajamento, a gente conversar disso de uma forma mais madura, eu tenho certeza que a gente vai conseguir comprovar e vai conseguir ser essa fonoaudióloga que conseguiu, em 2 sessões, cobrir o custo dela e agora está com a agenda dela ainda falando, escolhendo esse paciente eu quero, esse paciente eu não quero. É isso, é posicionamento, é estudar demais, é ir atrás de resultado, comprovar evidência e a gente consegue sim. Respondendo a pergunta, É Paulo, essa é a minha leitura aí. perfeita, perfeita. E assim, só permita uma observação que você falou da Meni, fazer essa analogia. Recentemente eu estava conversando com um colega, que é um grande parceiro aqui, eu falei, cara, estão fazendo com eletro, a gente tem que tomar muito cuidado o que já fizeram com a VNI aqui. Porque É, conversando com outro colega de outro hospital, diarista, ele falou assim, mas preste atenção lá na VNI, nos seus hospitais aí. Eu fui dar uma olhada, cara, para todo mundo era 12,8. Ela tá fazendo VNI. E o que que é? Aí você vai olhar, pô.
E agora, bicho, eu pergunto, quanto de PAP? Quanto de EPAP? Qual é o RAIS? Como é que está a configuração? Qual a interface? Tu tem que botar, porque senão vira aquela coisa, tem paciente que nem precisar deveria tomar VNI. Ah, o raio-x apareceu VNI. Tira o caboclo do leito, é muito mais negócio que você botar a VNI. Então, a VNI virou um recurso, tipo, se eu botar a VNI e deixar o paciente na VNI, eu estou ali fazendo, alguma coisa está fazendo ali, né? O meu trabalho, de alguma forma, eu estou dizendo que eu estou fazendo alguma coisa enquanto eu vou fazer outra, né? E eu deixo de fazer. Não estou aqui, pelo amor de Deus, tá? A VNI. Ó, se você me perguntar, como gestor de hospital, quais são os 3 protocolos mais importantes, toda vez que agora a gente está com outros desafios de hospitais, eu falo, ó, primeiro protocolo que eu vou revisar, ó, como é que está o de VNI, como é que está o de desmame, como é que está o de imobilização. Quais os indicadores que a gente tem que entregar com isso aqui. E esses aqui é o nosso Pareto, é o 20 que entrega 80% do resultado. VNI é fundamental. Mas os colegas começam a usar de forma sem critério, né? Ou sem fazer aquele ajuste fino, que é o que dá o resultado. Sempre é o profissional que dá o resultado, né? E aí, o que a gente percebeu, Mari? Que eletro estavam fazendo a mesma coisa. Ah, não, você está fazendo eletro. Tá fazendo eletro. Tá como? Aí você vai olhar, o eletrodo mal posicionado, o paciente se queixando, contração muscular ruim, não é? Aí fez eletro para dizer que fez. Então não adianta fazer a coisa e fazer a coisa mal feita, porque não vai gerar o resultado. E a única forma que eu enxergo da gente fazer isso é o fisioterapeuta entender que ele tem que entregar o valor mesmo. Ele não tem que preocupar qual o recurso que ele vai usar. Ele tem que ser assertivo na alocação do recurso. Mas ele tem que entender que tem uma jornada e ele tem que saber o que é que eu quero entregar lá no final. Porque senão não adianta nada. Tu tá só induzindo tecnologia que vai aumentar custo e não vai melhorar desfecho. Aí eu acho que Boa entra muito noite. Aí, uma coisa que o nosso dá para amigo falar. Pedro fala, a avaliação, né? Tudo começa numa boa avaliação. Isso. Vamos lá, Edna. Boa noite. Essa semana, Francimar, a gente estava comentando exatamente isso, né? Da eletroestimulação não virar uma VNI, né? Porque a VNI é bem isso que você falou. Olha aí, tá Coloca vendo? lá 40 minutos e vai, tira, fica 3 vezes por dia, enfim, não banalizar, né? Eu acho que pela experiência que a gente tem, a gente pode pensar da unidade hospitalar, mas eu acho que a gente pode pensar para vocês, né, da atenção domiciliar, eu achei linda essa palavra, mas assim, a eletroestimulação, a gente, além de ganho de massa muscular, a gente tem ótimos resultados para grande queimado, microcirculação, circulação periférica. Então, assim, saber usar e abusar da eletroestimulação, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a facilidade do Requer, que são 12 canais, tentar usar os 12 canais, né? Vou dar aí um exemplo. Vai fazer um ano que eu fiz uma artroplastia do quadril, né? E em 30 dias eu ganhei 30 quilos, assim, desculpa, 5 quilos de massa muscular, fazendo requer de corpo inteiro. Então, assim, a eletroestimulação, ela vem agregar valor, é saber usar. E estava até mostrando aqui com o Pedro que tinha um paciente que ele estava com uma lesão séria, né, de má circulação na ponta do dedo, que assim, ele ia perder a ponta do dedo. E do nada começou a ganhar cor, começou a ganhar vida. E foi muito interessante que eu mostrei isso, né, para o Henrique da Visuri. Ele falou que assim, não foi a eletroestimulação não foi diretamente no dedo, né? Foi feito no corpo inteiro. E o quanto melhorou a circulação periférica. Então, assim, tanto na hospitalar como no domiciliar, ele agrega muito. E o Francimar deu vários exemplos aí, e assim, saber usar e para quê, e sempre o profissional junto, né? Não colocar ali os eletrodos e ficar sentado do lado do paciente, é estimular mesmo. Aquela da prancha ortostática é o melhor resultado que a gente tem.
É muito bacana, né? Com a prancha, muito bacana. Na verdade, eu gosto de usar com tudo, com a prancha. Agora a gente está usando com Motomed também, bem bacana. Enfim. Isso que eu acho, né? Quando você se diverte fazendo reabilitação, né? Isso mesmo. Você sempre vai pensar em alocar o negócio e você termina encantando, né? Não tem jeito, encanta, cara, né? O profissional ele encanta e isso é a melhor forma a qualidade percebida, né, pelo cliente te agrega valor, né? E a tecnologia é um diferencial, mas ela não é o. Tem eu conheço quantos serviços aqui que tem a tecnologia, os caras não sabem nem usar, ou não usam, né? Enfim, Perfeito. concordo. Ainda do número igual com a Edna aí. Agradece, né? Ô, Mas, Pedro, mas agradecer imensamente pela oportunidade ô, de termos querido, eu que aprendido com agradeço, cara. você, meu irmão. Dizer que foi uma aula É isso, a gente inspiradora, né? trocou Acho que a aqui. palavra é essa. Inspiradora, né? São momentos como esse que terminam nos dando mais força, mais inspiração para chegar no dia seguinte e voltar a tentar fazer diferente, em meio a um mundo, um mar que termina nos tirando da ideia de entregar o melhor para o paciente. E assim, no domicílio, deixei vocês falarem aí, principalmente Marisa, que vai ter essa oportunidade ímpar de estar trabalhando com talvez o melhor equipamento possível, né, para esse mar de pessoas que está no domicílio, com muita indicação, com tecnologia de ponta, com capacidade de medir, né, os resultados. Muito do que você falou, Fran, é o que eu acredito mesmo. E até reforçar essa resposta aí. A gente realmente, muitas empresas não têm a capacidade e a preparação, mas isso tem que mudar. São momentos como esse aqui que trazem pessoas, né, escolhidas para que a gente possa mudar. Acho que a gente tem que entregar. E não vão ser todos que vão entregar, não. Né? A gente precisa entender que não são todos que vão entregar, mas que a gente possa estar se capacitando mais para que a gente seja de fato diferença, né? Dentro de um mar de pessoas que vão continuar fazendo o mesmo. Não, mas a gente quer fazer diferente. Tá? Isso vem do hospital, né? Isso no momento de transição e continuando no domicílio que a gente possa estar entregando isso aí. Beleza? Então, eu queria agradecer a participação de todos, né, que estiveram aqui. Já são 9h30, foi 1h30 de troca importante. Dizer que daqui a mais ou menos 2 meses a gente vai vir com mais um convidado especial. Agradecer mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aí e dizer que, mais uma vez, são convidados para a próxima edição do Pulsar Talks. Beleza? Cara, Por hoje é obrigado, só. Pedro. Brigadão, ô, meu irmão. Parabéns. Você é especial demais. Obrigado, Marisa, aí. E obrigado Beleza? pela chance aí, a Edna também. Um Nada. abração a todos. Grande Até abraço. breve. Valeu.